gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. A partir de hoje nós temos encontro marcado aqui na Rede Brasil de Televisão com o Na Rede Brasil. É aquele encontro marcado para a gente falar do mundo dos esportes. Vamos repercutir para você informações do nosso futebol, do vôlei, basquete, enfim, tudo que estiver acontecendo no Distrito Federal e, por que não dizer, em todo o país, você vai conferir toda quarta-feira, às 9 da noite, aqui na Rede Brasil de Televisão. Tem muita coisa boa para você e você não vai perder essa não, hein? Avise para todo mundo. Oba! Agora tem na Rede Brasil de Televisão, na Rede Brasil. Combinado assim? Deixa eu apresentar as feras de hoje, abrilhantando aqui o nosso primeiro programa na Rede Brasil. Vou apresentar para vocês. Pode fechar aqui com essa turma. Show de bola, ó. Carlos Alberto Remo, aqui à minha esquerda, nosso grande comentarista, uma pessoa com uma grande história no futebol do Distrito Federal como jogador, como técnico e agora comentarista da nossa Mais FM 103,1. Seja bem-vindo, boa noite, Capita. Boa noite, Fabinho, boa noite a todos. É lógico, nós estamos aqui para trazer o que há de melhor no nosso futebol e no futebol nacional também, né? Com certeza. Ao lado do Remo, já tocando bola, vou jogar a bolinha um pouco mais para a esquerda. Ele, jornalista, também faz parte desse cast ainda da Mais FM 103,1, meu querido Eduardo Santana. Esse também tem história para contar, viu? Não vai contar tudo hoje não, viu, Santana? Não dá tempo, hein? Mais uma vez, com muito orgulho. Boa noite, Fábio, boa noite, Remo, boa noite, Sérgio, boa noite a todos os amigos da Rede Brasil. Ele falou que vai falar do futebol de Brasília e do futebol brasileiro e o Barcelona do Neymar também. Ele tem que falar do Barcelona do Neymar. Vamos viajar, vamos agora para a Espanha também, porque o garoto... Agora é a sensação do futebol mundial. É a sensação, só fala Neymar, né? Só Neymar. Não, mas não é bem assim não. Por isso que eu trouxe aqui o Sérgio Porto também, porque ele vai falar do nosso esporte, o futebol do Distrito Federal. E cá entre nós, hein, gente? Esse aí conhece como poucos a realidade do futebol do Distrito Federal. Olha, quer saber a informação do brasileiro? Você quer? Deixa com o Sérgio Porto. Quer saber do Ceilândia, Gama, todas as agremiações aqui do Distrito Federal, do futebol da nossa capital? É assunto para ele. Sérgio Porto, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Na Rede Brasil. Boa noite, Fábio, boa noite ao Remo, também ao Eduardo Santana, a todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Fábio, é um prazer estar aqui com você, ainda mais falando das coisas do futebol do Distrito Federal, afinal de contas, vivemos daqui, né? Então nós temos que valorizar aquilo que é nosso e é um prazer estar aqui, estamos aí à disposição para falarmos das coisas de Brasília e do Brasil. Com certeza. Então a gente vai começar, senão vai ficar só com lero-lero, não é o nosso papo não. Vocês ficaram sabendo, né? Fim de semana tivemos a abertura do Estádio Nacional de Brasília para o Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tivemos aquele jogo inaugural, Brasília e Brasiliense, decisão do Campeonato Candango, com até 20 mil torcedores no estádio. Mas no último domingo foram 63 mil pagantes. E é lógico, a Rede Brasil de Televisão, com o Na Rede Brasil, nós estivemos lá acompanhando esse jogo envolvendo Flamengo e Santos. E você confere agora, a gente vai dividir aqui para você alguns momentos. Vamos mostrar como foi o espetáculo, a alegria da torcida, os jogadores falando sobre o jogo e também sobre a estrutura desse estádio que vai abrigar no próximo dia 15 a Copa das Confederações e no momento seguinte a Copa do Mundo. E tivemos também a galera falando, trazendo as suas impressões sobre o novo estádio de Brasília. Vamos fazer o seguinte, vamos começar colocando na tela o que aconteceu no jogo envolvendo Santos e Flamengo. Jogando bola, as equipes entrando em campo, Santos e Flamengo, e é lógico, gente, aí esse jogo ele entrou para a história, porque ele passou a fazer parte da história de despedida do garoto Neymar, que assinou o contrato com o Barcelona, foi embora para a Espanha, está indo, agora ele está servindo a seleção brasileira, os jogadores já se perfilando, o estádio que até então recebia um público razoável, muita gente entrou no intervalo de jogo. Por que será, hein? Muita fila lá fora, a PM fazendo ali a segurança e com bola rolando. Há quem diga, Capita, que o Flamengo mandou no jogo. É por aí, Capita? Não, foi um jogo, vamos dizer assim, não foi tão fraco, né? Se esperava um pouco mais, principalmente pelo lado do Santos, pela despedida do Neymar, mas não foi o que se viu. Acho que as duas equipes correram atrás, principalmente o Flamengo. O Flamengo teve muito mais posse de bola, mas não foi tão eficaz assim. Acho que o Flamengo deixou a desejar nas conclusões, né? Muita gente fala que por isso que até hoje, se tirar o terno do Romário e colocar o Romário novamente em campo, o Romário resolve
a parada para o Flamengo, para qualquer outra equipe. Justamente por isso, que chegar na cara do gol e fazer o que os atacantes do Flamengo fizeram para sair, a torcida de lá sair reclamando mesmo, né? Porque a principal virtude do Flamengo foi dominar o jogo, porque o Santos não quis jogar. O Santos depende de um jogador. Até então dependia, né? Até então dependia de um só jogador, que agora, como diz o outro, ele dormiu o Santos, acordou Barcelona. Então, agora daqui para frente, o Muricy tem que modificar o seu planejamento tático. Mas pensando pelo lado de somar pontos, eu acho que o Flamengo deixou de somar 3 pontos. Eduardo Santana, o Remo tocou num assunto aqui que ele é extremamente importante. O Santos dependia e muito do Neymar. Agora o Neymar foi embora. Estão falando aí de Robinho, de Nilmar, esse ataque. Você acha como é que fica agora o futuro do Santos com muito dinheiro no caixa e sem o seu astro maior? Eu acho que o futuro do Santos fica como está o presente, porque o Neymar já não vinha jogando há muito tempo, muito preocupado com o compromisso de publicidade, muita entrevista, cabeça lá fora em relação à negociação e até a seleção brasileira, né? A cabeça de um jogador como é o Neymar, chegando Copa das Confederações no Brasil, Copa do Mundo também aqui, o jogador perde aquela motivação, perde aquele encanto, já ganhou tudo no Santos, diga-se de passagem, né? 21 anos de idade, campeão paulista, tricampeão paulista, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, então realmente ganhou tudo no Santos. Então, não vai mudar muita coisa não. Eu acho que o Santos pode até encaixar um futebol sem o Neymar e todos os outros jogadores até, quem sabe, chamarem mais a responsabilidade, e o Santos pode até evoluir. Com certeza. Agora, Sérgio Porto, quando a gente fala em futebol, você gosta muito de falar do que é nosso, do Distrito Federal. E nesse jogo, nós tivemos aí, além do apito do Hilton Sampaio, que estaria aqui conosco, só que ele vai apitar amanhã o jogo envolvendo a equipe do 13 da Paraíba pela Copa do Brasil. Infelizmente, não está aqui conosco o árbitro Hilton Sampaio. Mas nós tivemos também em campo o garoto Rafinha, que saiu de Brasília e agora brilha no Flamengo. Querido Sérgio Porto, me diga uma coisa, o Rafinha ofuscou um pouco essa despedida do Neymar? Ele foi o homem do jogo domingo ou nem tanto assim? A expectativa era muito grande, né, Fábio? O Rafinha lá do Gaminha, aliás, do Guaraense, do Gaminha, é o Felipe Anderson, ele que começou lá no Guaraense, ficou no banco de reservas, acabou entrando no segundo tempo. Mas a história do Rafinha, a gente acompanhava durante a semana lá na Mais FM, no programa Bola na Rede, as notícias com relação ao Rafinha, a mãe dele vendendo doce, né, para manter, para pagar a passagem, e as vizinhas agora, como o Rafinha jogou no Flamengo, a vizinha chegou até pedir um emprestado para ela lá. Quanto é que ele está ganhando? Ele dá emprestar alguma coisa pra gente? Então eu quero fazer um crediário ali e tal. Mas eu acho que a importância, Fábio, dos jovens aí que usam as escolinhas, o esporte de Brasília, e uma coisa também que está faltando para o futebol do Distrito Federal são as divisões de base, né? Começa agora no final de semana o Campeonato de Juniores, e o Brasiliense que fez, terceirizou, colocou um grupo lá para cuidar ao futebol de base de Brasília. Mas parabéns ao Rafinha pelo que ele fez. Tá certo. Fabinho, acho que esse caso aí do Rafinha não ofuscou, não. A diferença é muito grande, Rafinha, Neymar. Primeiro, o Neymar já está no patamar muito adiantado, o Rafinha tinha que mostrar serviço, estava em casa jogando pela primeira vez, né, no Estádio Nacional Mané Garrincha, e o Neymar estava naquela de, eu já tirei o pé do acelerador, não vou dividir mais, estou vencido. Já estava curtindo a festa lá do casamento. A diferença é muito grande. E a outra diferença do Santos, ser o Neymar ou como Neymar, a responsabilidade é muito grande. Se joga bem, joga em cima do Neymar. Se joga mal, joga em cima do Neymar. O garoto é muito novo para receber toda essa carga. Tá certo, vamos seguir aqui, que é o seguinte, após o jogo, os atletas de Santos e também do Flamengo falaram da partida e do Estádio Nacional de Brasília. Você confere agora.
Tá aí a participação dos jogadores no final da partida, falando sobre o jogo Flamengo e Santos, mas sobretudo, Sérgio Porto, exaltando a grandeza do Estádio Nacional de Brasília. Porto. Pois é, eu acho que foi uma satisfação muito grande para esses jogadores aí, em nível de Copa do Mundo. Parabéns aí, Brasília. E na próxima vez, né, Fábio, lá dos vestiários a gente vai mandar ligar a energia para que o banho seja bem quente. Foi com um banhozinho frio. Agora nós conseguimos um repórter turista. Porque vem aí Copa das Confederações e Copa do Mundo. O turismo invadindo o Distrito Federal. E colocamos no meio da galera ele, o nosso repórter turista, Eduardo Santana. Confere aí o bate-papo com a galera. Fila do ticket, Olha lá, a fichinha para você poder comprar sua água. Ai, 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 essa comédia toda da galera junto com o nosso repórter, botou até mochila. Eduardo Santana, me explica melhor isso aí, Eduardo Santana. A mochila era para levar a água e a marmita, né? Porque não tinha condição de gastar ali dentro, né? Então já fui prevenido ali no estádio. Muita confusão com fila, com barzinho, realmente o preço tudo muito caro ali dentro, né? Agora, parabéns à torcida que você não viu uma confusão, Fábio. Não teve briga, não teve nada. Realmente parabéns à torcida de Brasília, à torcida do Flamengo, do Santos. Quesito violência, não teve violência, né? Muito bom. Tá certo. Agora, foi mais difícil comprar água do que ver o jogo, você conferiu. E no próximo bloco, mais informações falando do nosso brasiliense que vai disputar a Série C e também o Brasília na Série D. Na Rede Brasil, dá um tempinho e volta já. Legal, de volta com Na Rede Brasil, aqui pela Rede Brasil de televisão. Nosso encontro marcado toda quarta-feira, às 21 horas. Coisa boa, hein? Falando do nosso esporte no Distrito Federal, futebol, vôlei, basquete. O que estiver rolando por aí, com certeza, passa por aqui, na Rede Brasil. Já no primeiro bloco, a gente falava sobre o jogo envolvendo Santos e Flamengo, a estreia do Campeonato Brasileiro, se utilizando desse grande palco, o Estádio Nacional de Brasília. Os jogadores falaram, a galera passou por aqui também, através do nosso repórter turista Eduardo Santana, com mochila e tudo nas costas, garrafinha de água. Ele se travestiu de um turista para invadir o estádio e saber o que o povo pensa sobre o Estádio Nacional de Brasília. Agora, cá entre nós, foi tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, agora falta muita coisa ainda. Do lado de fora do estádio, filas enormes, a segurança realmente chegando junto para evitar qualquer tipo de confusão, mas pensando em Copa das Confederações, Copa do Mundo, essa fluidez das pessoas para adentrar ao estádio, isso precisa melhorar e muito. E outra coisa, hein? Vocês trouxeram o Flamengo para jogar em Brasília, com a sua torcida que é forte. E aí, atrás do estádio cheio de escombros, né, pedaço de pau, de pedra e tudo mais. Imagine se um torcedor do Flamengo, perdendo para o Santos,
vai lá, pega um pau e batalha campal do lado de fora do estádio. Então tudo isso tem que ser pensado. E outra coisinha, você acha que eu ia fugir de falar? Meu Deus do céu, cadê o dinheiro da renda? Foi parar no bolso de quem? Do meu aqui, não foi. Ingresso fácil entre aspas, me vende tudo, foram quase 7 milhões o apanhado geral, pagaram 800 para o Santos e o resto todo mundo está brigando. Hoje à tarde, inclusive, o secretário de governo Cláudio Monteiro foi para a Câmara Legislativa para tentar explicar o que até agora não foi explicado, onde esse dinheiro foi parar, que conta foi essa. Agora, para os próximos jogos, a gente espera que realmente, em primeiro lugar, o ingresso seja mais acessível. O ingresso do jogo Santos e Flamengo, gente, foi mais caro do que Brasil e Japão, jogo que acontece no próximo dia 15, abertura da Copa das Confederações. Então, isso não pode. Estádio Nacional, parabéns, está lindo, maravilhoso. Você confere aqui, né? Olha o Estádio Nacional, que coisa linda. Agora, o público precisa ser respeitado, precisa ter mais qualidade para oferecer para o público que vai ao estádio. Ô, Sérgio Porto, eu falei demais aqui ou você concorda comigo? Acho que você faltou uma coisinha. Qual coisinha? Tivemos aí 800 mil para o Santos, 200 mil para a Federação Paulista de Futebol e tivemos também 345 mil para a Federação Brasiliense. Então não está mais quebrada a Federação. Só que a Federação, veja as coisas, eu não entendi bem essa negociação. Por quê? O que acontece? A Federação disse que bancou todas as despesas, lá com seguranças e tudo mais. E eu pergunto para você, Fábio, vamos trazer um jogo desse. No dia 6 de julho teremos Flamengo e Curitiba aqui no Mané Garrincha. E no domingo, dia 7, o jogo do Fluminense. Vamos trazer um jogo desse para a gente, que é bom. Porque quem promoveu a partida está levando líquido aí quase 6 milhões de reais. E vai ficar para nós aqui de Brasília, vamos ficar o que aqui em Brasília para a gente? A dívida de 1 bilhão e 600 milhões vai ficar para a posteridade, que eu não vou ter condição de pagar isso. Você vai conseguir pagar? Isso é uma outra parte aí que você pegou aí realmente no calcanhar, mas de qualquer forma fica uma expectativa de que as coisas melhorem. Você estava me dizendo os próximos 2 jogos aqui em Brasília, envolvendo o Campeonato Brasileiro da Série A, quais são, pô? Está sendo trabalhado para o dia 6, logo após a Copa das Confederações, o Flamengo com o Curitiba, e no sábado, 18h30. E no domingo, dia 7, eu tenho que confirmar, é um jogo do Fluminense. Fluminense e Botafogo, seria? A priori, eu teria que confirmar na tabela, Fluminense e Botafogo, é isso mesmo, então, aqui em Brasília. Então, está sendo negociado. Agora, eu pergunto assim para você... Mas o ingresso é R$400 também? Flamengo e Curitiba, você está brincando com a minha cara, né, Sérgio? Eu quero saber, aqueles 63.900 poucos que estiveram lá no Estádio Nacional de Brasília, isso aí vai dividir, né, Fábio? Vamos ter os torcedores do Flamengo e o Curitiba no sábado, e o Remo e mais a patota do Fluminense no domingo, né? Como o Remo e eu não entendi. O Remo o Remo é o nosso representante aqui do Distrito Federal, lá do Então você explica aí, Capito, como é que você está vendo todo esse buchicho fora das 4 linhas? Quem é que levou esse dinheiro, hein, Remo? Olha, eu só acho assim, essas coisas assim tem que ser bem esclarecidas. É lógico que você cobrou, está toda a imprensa cobrando, né? Todo mundo está esperando, inclusive o cidadão. Ele também quer saber aonde foi, como é que estão essas coisas. Eu acho que as coisas no final vão ser esclarecidas, não só Brasília, mas todos os outros também tiveram problemas, outros estados, não só também com o gramado. Eu acho que o principal foi o gramado. O gramado teve uma melhora razoável do jogo Brasiliense e Brasília para o Santos e Flamengo. Razoável, acho que ainda precisa, temos muitos dias aí pela frente, muita coisa ainda tem para ser feita no estádio, mas eu acho que isso é coisa que vão se ajustar e tudo vai estar normal. A Brasília não deixa a desejar nada a ninguém. Eu acho que tem que se dar tempo ao tempo para poder também dar confiança, e nós temos que depositar essa confiança em quem está por trás, né, realmente fazendo isso tudo. Agora, o cidadão está esperando uma resposta para onde foi esse dinheiro. Nós temos o ano inteiro para essa resposta chegar. Agora, o Fluminense, Sérgio Porto, eu acho muito em cima, né? Um jogo no sábado, outro jogo no domingo. Mas são torcidas diferentes, Capito. O Capilé vai entrar do mesmo jeito, a Pepeta vai bater no caixa do mesmo jeito. Mas complica muito, complica demais. Complicou no jogo Brasiliense e Brasília, complicou mais ainda Santos e Flamengo. Agora você imagina você colocar um jogo no sábado, outro no domingo. É complicado. Pois é, então só com relação a essa questão aí dos ingressos,
Por que, Fábio? Por que Brasília, não temos aqui o governo do Distrito Federal, não sei se pode aí juridicamente, se pode ser feito isso, a promoção de bancar o evento. Agora vem uma empresa lá do amigo lá do senhor Ricardo Teixeira, lá não sei da onde. Cuidado, pula essa parte aí. Vamos pular essa parte. Eu sou Wagner Abraão, né? Tem uns probleminhas aí com a justiça. O Romário está querendo saber essa história aí, vai levar lá para a Câmara Federal. Por que esse dinheiro não fica em Brasília, né? Aí é muito fácil, de repente o cara vai só nos grandes eventos, vai só pegar só o bom, né? Só no sapatinho. O osso fica pra gente. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos virar essa página, eu tô careca já, tá vendo aqui? De ouvir esse negócio, onde está o dinheiro, quem pegou, quem levou, ingresso a R$400. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito ao trabalhador brasileiro, o que ganha aí quase R$600 de salário mínimo, ou 600 e pouquinho. Quer dizer, como é que fica? Então, o povo brasileiro, não estou aqui fazendo uma de político não, mas ele é cerceado nos seus direitos. Direito à cultura, ao entretenimento. R$400 para ver uma pelada dessa? Me poupe, né? Não dá. Então vamos virar a páginazinha que eu vou falar para você dos nossos candangos que vão desfilar no Campeonato Brasileiro. O Brasiliense na Série C e o Brasília na Série D. Vamos começar falando do Brasiliense. Foi o campeão do Distrito Federal, ficou naquela instabilidade ao longo do primeiro turno, cresceu no segundo turno e no sprint final levou o caneco diante da equipe do Brasília. O Brasiliense agora volta os olhos para o Campeonato Brasileiro da Série C, tem a sua estreia marcada para o próximo domingo, 19 horas. Isso é horário de jogo, hein? 19 horas jogando lá no Maranhão contra o Sampaio Correia. Muitas foram as peças que disseram bye bye Brasiliense e outras chegaram para reforçar o Jacaré para a Série C. E a partir de agora, você vai conferir com as nossas feras aqui o que esperar do Brasiliense, esse futuro na Série C. Ô, meu querido Carlos Alberto Remo, eu te pergunto, ano passado o Brasiliense disputou uma chave que era pro lado do Sul, pegou Madureira, pegou Chapecoense, não sei o que e tal. E agora pega o outro lado do mapa, vai pro Nordeste enfrentar Sampaio Correia, Santa Cruz e grandes equipes com camisa forte. Como é que você vislumbra a participação do Brasiliense nessa Série C, Remo? Ano passado ele pegou uma chave onde era, vamos dizer assim, um pouco complicado pelo lado financeiro, que é o lado do Sul. É o lado financeiro. Agora do Norte não. A chave é mais forte, é mais complicada, são times que realmente têm uma torcida muito grande, a chamada é mais forte ainda e eu acho que o Brasiliense tem que se reforçar, porque esse time que acabou o campeonato, a coisa é só caseira. O time que ele tinha no ano passado era muito mais forte do que esse e brigou para não cair. Agora, então, os reforços estão chegando... Você está querendo dizer que o Brasil já caiu na Série C desse ano? Não. Eu, particularmente, torço para que o Brasiliense fique, faça uma boa campanha e suba para B. É isso que nós estamos esperando. Agora, tem que contratar. Não pode só achar que porque foi campeão local, que está tudo bem, que traz 3, 4 jogadores e que vai resolver a situação. O treinador sabe, está no dia a dia, o Márcio Fernandes fez uma boa campanha. Foi a primeira vez até que eu vi que o Brasiliense segurou um treinador perdendo o primeiro turno, não se via isso, e foi ótimo a presidência do Brasiliense manter o Márcio Fernandes. Isso foi muito bom para a equipe, para o próprio trabalho do Márcio Fernandes, mas precisa contratar, não só 4, 5 jogadores, não só local, tem que trazer jogadores. Eu sempre falo assim, se você quer subir para a Série B, você tem que ter jogadores de Série B, já prevendo subir, ter um time mais forte do que teve no ano passado. A campanha do Brasiliense agora vai ser muito mais complicada do que foi no ano passado. Vou te acalmar. O Remo está nervoso hoje. Calma, gente, não é assim não, viu? Eu vou acalmar o Remo porque eu vou trazer para você com o Sérgio Porto quem foi embora do Brasiliense, quem chegou, e aí você vai em casa perceber, nossa, esse Brasiliense aí, ó, maravilha na Série C. Conta aí, Sérgio Porto, para nossa turma em casa, o novo Brasiliense para a Série C. Pois é, Fábio, o Brasiliense trouxe, são 5 novos reforços, 2 destaques aqui do futebol do Distrito Federal, o Bruno Paraíba, que foi na seleção do campeonato, ele jogava na equipe do Brasília. Bruno Paraíba. Lateral direito. O Laércio. 11 gols marcados, foi o artilheiro do campeonato. Ex-Ponte Preta, né? Estava no Sobradinho. Teve lá no Ipatinga, lá de Minas Gerais, agora acabou o Ipatinga, né? Ipatinga Laércio. É Série B, tá dando tudo errado. Trouxe também o Laércio, eu já falei, o Jorge Henrique, lembra do Jorge Henrique? Jorge Henrique, aí gente, ó, Jorge Henrique não é o do foi brigar com o Tite
Parou no Brasiliense, o Jorge Henrique, eu falei, ele tem aquele jeitinho dele marrento, parecendo o Romário, brigou com o Tite, não quis aceitar as regras, veio parar no Jacaré Brasiliense para a Série C. Eu falei, Jorge Henrique. Que foi não, você se enganou. Aquele Jorge Henrique vai para o São Paulo, do Eduardo Santana. O Jorge Henrique veio, é o lateral esquerdo, estava no Anápolis, disputando o Campeonato Goiano. E ele teve o ano passado, sua memória está fraca, viu? Ele teve um probleminha aí, o Jorge Henrique, com o Silas à noite, num evento aí, e acabou sendo dispensado do Brasiliense no ano passado. E está de volta. Então, o Jorge Henrique, o Bruno Paraíba, o Laércio, o Hudson. Segundo volante, veio do Oeste de Itápolis, já trabalhou com o técnico Esse é a Série B, ó, já tem uma Série B. E o Formiga, né? Formiga, que foi destaque da equipe do Gama, estava no Capital, só foi liberado ontem. Nós estávamos na segunda-feira lá no estádio Cerejão, esperando pelo Formiga, mas o presidente do Capital disse que só liberaria no último momento, quando terminasse o seu contrato com o Capital. Ontem foi apresentado o Formiga, é o quinto contratado do Brasiliense. Como disse o Remo, por enquanto temos jogadores aí. Pode parar tudo aqui, pode parar tudo. Se o Remo me vem e fala o seguinte, o time que quer ir da C para B tem que contratar jogadores da B para se reforçar e assim subir. Bom, com esse discurso do Remo e com a escalação do Sérgio Porto, jogadores de Capital, Brasília, Anápolis, pelo amor de Deus, ô Capita, Brasiliense na Série C, do jeito que está, vai brigar mais uma vez para não cair, viu, Capitão? Não acredito. Não? O Brasiliense tem muita camisa, o Brasiliense é muito tem forte. Tem 50 camisas lá que eu vi outro Mas dia. O Brasiliense tem que ser respeitado. O Brasiliense tem vai agora para 13 anos, agora dia 1º de agosto. O Brasiliense já tem uma carreira nacional que já está marcada, campeão da Série C, vice-campeão na Copa do Brasil, campeão da Série B. Teve na Série A em 2005, infelizmente voltou para a Série B, então tem que ser respeitado. Eu acho que o Brasiliense pode até não ter um time forte, mas ele vai fazer esse time forte. Ele tem 2 laterais que estão chegando no Brasiliense, são muito bons. Jorge Henrique é um bom lateral, teve inclusive no Sobradinho, depois que saiu do Brasiliense, foi para o Anápolis, está voltando agora. Bruno Paraíba, na minha opinião, um dos melhores laterais que eu vi ultimamente, sobrou no Candano. Espero que ele faça a mesma coisa no Brasiliense, e as outras peças tem que se encaixar. Acho que o Brasiliense precisa de mais gente aí, precisa de uns 2 zagueiros, precisa de um goleiro, precisa de mais um matador na frente, coisa que deve chegar. Agora, o Brasiliense fora de Brasília, ele é muito respeitado e tem que se fazer respeitar. Até hoje o Brasiliense não fez isso. Eu acho que daqui para frente tem que ser dessa maneira. Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero respostas rápidas, o nosso ping-pong aqui. Porque o que me parece é o seguinte, brasileiros têm dinheiro? Claro que eu tenho dinheiro, né? O homem forte lá. Tem dinheiro para dar e vender. Pepeta para todo lado. Então, se contrata mal, contrata jogador que vem do Anápolis, que vem da Aparecidense, seja lá de onde for, e não contrata jogadores com pegada para subir o time, então me parece que é um problema de gestão, de administração. Concorda comigo, Porto? Concordo, exatamente, Fábio. E o detalhe, só rapidamente, 1º de dezembro de 2010, o que te lembra essa data? O Brasiliense foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, se eu não estiver equivocado, o Brasiliense nunca venceu uma partida fora de casa. São 2 anos na Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai confirmar isso aí. Tá. Ô, Remo, rapidamente, tem problema de gestão? 15 segundos para você. Eu acho que até que não tem muito não, Fabinho. Eu acho que o Brasiliense antigamente tentava os jogadores mais antigos, agora mudou a sua filosofia, está buscando jogadores desconhecidos, e eu acho que nós temos que acreditar e apostar no Brasiliense. Tá certo. Brasiliense que estreia próximo domingo, 19 horas, contra o Sampaio Corrêa, jogando lá no Maranhão. O Sampaio Corrêa perdeu o técnico Everton Goiano e vai aos frangalhos enfrentar o Brasiliense. Vamos fazer o seguinte, tempinho na Rede Brasil. Já já a gente volta com muito mais para você aqui na Rede Brasil de televisão. Estamos de volta com Na Rede Brasil, encontro marcado toda quarta-feira. Que coisa boa, hein? Pode contar para todo mundo. Agora Brasília tem sim a sua mesa redonda na Rede Brasil de televisão. Toda quarta-feira, 9 da noite. Já já tem bola rolando pelo Brasileiro, hein? Você já se esquenta por aqui e depois confere o melhor do Campeonato Brasileiro da Série A. Combinado assim? Toda quarta-feira, 9 da noite.
Aliás, vamos fazer o seguinte, nós falamos já no bloco passado sobre o Brasiliense que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas neste ano, o que nos chamou a atenção aqui no mercado da bola, no Distrito Federal, foi o novo Brasília, agora com uma gestão séria, comandada pelo advogado Luiz Carlos Alcoforado, veio firme, veio forte, ganhou o primeiro turno do Campeonato Candango, e aí, a partir do segundo turno, apesar de ter feito uma boa campanha, foi para a decisão com o Brasiliense e naufragou, mas mostrou uma força, mostrou um trabalho maravilhoso e com isso conquistou vaga para a Copa do Brasil do ano que vem e também uma vaguinha na Série D do Campeonato Brasileiro. E olha, há quem diga nos bastidores que a equipe vem muito forte para subir da Série D para a Série C e no ano que vem da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vai mandar os seus jogos no gigante Estádio Nacional de Brasília. É a força desse novo Colorado, o Brasília Futebol Clube. O Sérgio Porto, inclusive, vai falar um pouco mais pra gente, Sérgio Porto, desse novo Brasília. Caras novas para a Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Remo vai falar, vai pontuar pra gente sobre essa questão do Brasília que disputou o Candango e chega agora para a disputa de Série D. E esse novo Brasília? O Brasília foi radical, né? Mandou 10 jogadores embora, contratou 5 do Distrito Federal, que é o André Nunes e o Cássio do Ceilândia, o Diego Góes e o Juninho, velho Juninho lá da equipe do Gamba, e também trouxe o Felipe Silva do Sobradinho. E mais 6 jogadores desembarcaram no Distrito Federal, vindo de fora, inclusive o Peri, que é grande seu amigo, o Peri, atacante lá do RT lá de Minas Gerais, também chegou. Então Brasília foi bem radical e mudou totalmente. O técnico Gauchinho disse que quer dar um novo ânimo na equipe do Brasília. Brasília que fez um excelente primeiro turno, perdeu o Luquinhas, que foi lá pro Atlético Goianense, e no segundo turno ele não conseguiu dar aquele mesmo sprint, acabou perdendo para o Brasiliense os 2 jogos, né? Perdeu a primeira partida foi 1-0 e a grande final do Estádio Nacional de Brasília pelos 3-0. É o novo Brasília que vem aí, Fábio. E essa fera que está ao nosso lado aqui, ó, falou em Brasília, ele conhece como poucos. No Brasília, ele foi campeão como jogador. Vou falar aqui para você. No Brasília, ele foi campeão como jogador, foi campeão como técnico. Este Brasília que já colheu 8 títulos regionais. Então agora ressurge das cinzas e vem com um trabalho muito forte. Meu querido Carlos Alberto Remo, como é que você viu essa participação do Brasília na primeira divisão do Campeonato Brasiliense deste ano? Perdeu o título, mas mostrou uma força e a sua impressão, a sua expectativa para o Brasília na Série D, Remo, como é que fica? Olha, Fabiano, a minha expectativa é muito boa. Acho que, apesar de que o Brasília foi campeão do primeiro turno e ficou segurando esse primeiro turno, não foi bem no segundo turno e quando foi para a final em 2 jogos contra o Brasiliense, ele não apareceu. Visto agora que essa mudança toda, essa mudança radical, vamos dizer assim, no Brasília, de praticamente aí trazendo um time inteiro, é justamente por isso. Acho que o Gauchinho viu que a garotada chegou numa final e que essa final o Brasiliense levou em 2 partidas e venceu as 2. Então é prova que ele não estava preparado, né, para poder disputar aquela final. Acho que ele se segurou. É muito fácil você ganhar um primeiro turno em Brasília. Você sai na frente, começa treinando primeiro, consegue esticar. E aí você, enquanto as outras equipe do campeonato com bola mas no primeiro turno todo mundo está se arrumando, Fabinho. As outras equipes estão se arrumando ainda. No segundo turno não. Aí as equipes já aparecem mais inteiras e aí as coisas começam a se complicar. Por isso o Gauchinho viu da necessidade, junto com a diretoria do Brasília, de fazer uma reformulação quase que total da equipe do Brasília. Eu acho que está certo, é por aí, provou que a equipe para uma competição local, se não estava boa, principalmente para uma nacional. Para você almejar subir para uma Série C, como é esse o projeto do Brasília, eu acho que ele tem que fazer dessa maneira mesmo. Contratou bons jogadores de Brasília. Eu acho até que ainda nós temos outros jogadores que poderiam estar nessa lista. Por exemplo, o Hugo foi dispensado pelo Brasiliense. Com a saída do Luquinha, poderia muito bem ir para o Brasília. Eu, na minha opinião, é um bom jogador o Hugo, não teve oportunidade, assim como muitos não tiveram no Brasiliense, o Hugo não teve também. Agora, o Brasília, se quer subir, tem que fazer e tem que caminhar como está caminhando. Eu acho que está no caminho certo.
E nesse grupo vai pegar Misto do Mato Grosso, né, Sérgio Porto? Pega também a Aparecidense de Goiás e o Goianese, além do Águia Negra do Mato Grosso do Sul. E o detalhe, o Brasília não estreia na primeira rodada. Estreia somente dia 8 lá na Grande Goiânia, diante da Aparecida. Fica o tempo da Copa é o Aparecidense, melhor dizendo. Fica o tempo da Copa das Confederações, em torno de 30 dias. E vai estrear em casa dia 9, no sábado, logo em seguida no sábado. E vai enfrentar o Águia do Mato Grosso, né, do Mato Grosso do Sul. Então o tempo aí para o técnico gauchinho é importante para que ele possa preparar bem a equipe, esse novo Brasília. Saíram 10 e estão chegando 11 jogadores, então é um novo time. E o detalhe que o Remo falou do Hugo. O Hugo ainda não foi liberado pelo Brasiliense, ainda não constou lá a rescisão de contrato. De repente é o que aconteceu com o Formiga no Capital. O presidente do Capital fez questão de segurar o jogador até o último dia de contrato. Não sei se estaria acontecendo a mesma coisa com o Brasília Brasiliense. Eu falei do Hugo porque o Hugo já se deu como dispensado. Como também, por exemplo, levou o zagueiro do Ceilândia, o André Nunes. Para mim, o Badiuca sobrou. É o melhor zagueiro do Ceilândia, está indo para o interior de São Paulo. Sim, né? Mas aí é que você tem que ir. Você tem que ir no homem certo. O homem certo desse ano era o Badiuca. Eu acho que o Badiuca está sobrando na equipe do Ceilândia, é um excelente zagueiro. Eu acho que o Brasília podia ter corrido atrás, até porque levava a dupla de zagueiros do Ceilândia para o Brasília, né? Gente, uma coisa que a gente até presencia a cada campeonato regional é o seguinte: acabou o campeonato, a partir do Brasiliense, o seu mandatário, ele vai lá e pinça os melhores jogadores da competição e traz para o seu grupo, mesmo que não utilize, fica ali, estou pagando e como que mal tem. Então, esse ano a gente esperava também a mesma coisa pelo lado do Brasiliense e do Brasília, que são as duas equipes que vão representar Brasília, o Distrito Federal, nos campeonatos brasileiros, nas versões Série C e Série D. E até agora, Remo e Sérgio Porto, eu não estou vendo muito isso. O Brasiliense pegou um gato pingado aqui e o Brasília pegou 2, 3 ali e trouxe muitos jogadores do interior de São Paulo. Por que dessa vez jogadores de Ceilandense, por exemplo, fizeram um bom trabalho, o próprio Gama, esses jogadores estão indo para a Série B do Campeonato do Distrito Federal, para a segundona, e não estão reforçando os times que vão disputar o Campeonato Brasileiro? Mas o problema maior do Brasiliense era quando o Gama estava bem. Quando o Gama estava bem, aparecia 2, 3 jogadores, o Brasiliense pegava do Gama. Era mais ou menos por aí. E outra coisa, quando você não começa a pegar jogadores de outra equipe quando acaba o campeonato, o que é que acontece? É porque a competição foi um pouco fraca. Então, tecnicamente, a competição foi fraca. Os melhores que se destacaram já estão no Brasília. O Bruno Paraíba foi para o Brasiliense. Eu coloquei o Badiuca porque eu acho o Badiuca um excelente zagueiro, né? Mas, por exemplo, nós temos outros jogadores que poderiam estar aí, tanto no Brasiliense como no Brasília. Mas, tecnicamente, o campeonato não foi aquele campeonato que se esperava. Tanto que o Brasília levou com toda a tranquilidade o primeiro turno e depois teve que respeitar, né, não tirando os méritos, porque senão nós vamos tirar os méritos da conquista do Brasiliense. O Brasiliense foi muito bem. O Brasiliense disputou o primeiro turno, disputou o segundo turno e ganhou as 2 partidas da final do campeonato. E com um detalhe que nós esquecemos de falar, na Série C entrou mais uma equipe. O Brasiliense vai fazer mais 2 jogos na Série C, que entrou um time do Acre. O Rio Branco. Força total. O Acre também. O Rio Branco do Acre ganhando na Justiça um acordo lá com a CBF. Na Justiça, ao invés de tirar o 13, ficaram 11 equipes no Grupo A. O Brasiliense, então, tem mais 2 partidas. E com isso, vão ser rebaixados 5 times da Série C. Ô Fábio, rapidinho, no 2010 o Brasiliense caiu. Em 2011, o Brasiliense começou com o Marcos Soares, que foi o campeão. No meio do caminho, o Brasiliense estava aí com uma melhor equipe, a segunda melhor equipe da Série C. O que aconteceu? O Brasiliense dispensou o Marcos Soares e trouxe o Argel Fux, que você é ídolo lá. Gente boa toda a vida. Agora, o grande mérito do Argel é que ele trouxe uma erva mate boa lá de Caxias do Sul, chimarrão. Pois é. E o que aconteceu em 2012? O Brasiliense começou o campeonato, o Edson Gaúcho acabou indo embora, o Brasiliense trouxe Ney da Mata. O que fez o Ney da Mata? Trouxe um pedaço de queijo. Ele mandou 8 jogadores embora, a estrutura do Brasiliense foi toda embora.
O Brasiliense lutou para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série C. Esse ano mudou, né, Remo? Por isso que eu acho que o Márcio Fernandes está no caminho certo. Pelo menos ele tem a espinha dorsal. Quem está chegando vai ter que se enquadrar. Tá certo. Então, chega de Brasília, de Campeonato do Distrito Federal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Chega pra cá com a sua mão, Capita. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Deus do céu, a bola já vai rolar Campeonato Brasileiro. Rapidinho. Você falou de São Luís do Maranhão, 19 horas. Aquela terra lá eu conheço. Estádio Castelão, já estive por lá. Mas acontece que temos o jogo do Brasil e Inglaterra na parte da tarde. E o pessoal vai na praia, no Olho d'Água, Araçagi, Ponta da Areia, e depois então que vai para o Estádio Castelão. Está explicado por que mas a saída só do Everton Goiano não é que vai melhorar ou piorar o Sampaio. Estão indo embora lá do São 8 jogadores, só que volta o Flávio Araújo, que estava no Clube do Remo em Belém, não foi bem, volta ele, e ele foi campeão com o Sampaio Corrêa na Série D. Tá certo. Chega de falar do negócio de brasiliense, Sampaio Corrêa, Everton Goiano e regra e tudo mais. É o que nós vivemos, é a Série C, é a Série D, rapaz. O campeonato aqui na... Sérgio Porto, começou o Campeonato Brasileiro, nós tivemos Santos, tivemos também a equipe do Flamengo em Brasília. Ô Capita, por essa primeira rodada que já começou, nesse momento a bola já começa a rolar pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, já começou à tarde e o couro está comendo nesta quarta-feira. Você já consegue desenhar os favoritos para o Campeonato Brasileiro 2013? Olha, eu te diria que nós temos aí 4 times que podem ser considerados, aí, entre aspas, favoritos, né? Porque, por enquanto, o Atlético Mineiro, Corinthians, vamos dizer, o Fluminense e o próprio Botafogo. Não. Mas enquanto isso... Fluminense não, né, Capita? Mas enquanto isso, tanto o Atlético quanto o Fluminense, que daqui um pouquinho vai estar em campo, ainda estão voltados para a Libertadores. Então precisa eles se desvincularem da Libertadores para poder realmente estar aí como favorito. Agora, vão ter que provar dentro do campo, isso é só uma opinião. Eu vou ter que conversar com o Sérgio Porto, porque o Sérgio Porto, gente, ele é torcedor do Brasil de Pelotas, então com ele eu posso ter um papo numa boa, sem esse negócio de Fluminense que eu não dou conta, né? Ai, Sérgio Porto, e aí? Eu vou falar um negócio para você, a questão minha é que o Ronaldinho Gaúcho tem que abrir o olho, né? Eu vi uma imagem dele. Então me explica, porque eu vi ele lá com a. Não, já está curado, tá bom, tranquilo, tá né? bom. E ele mesmo com o olho só ainda fez. Você sabe o que ele curou? Rapaz, apresentaram para ele uma menina, uma mineirinha, show de bola, chegou, Ronaldinho, tudo bem, seu lindinho? Aí ele, abriu o olho, tô bem, vai pro jogo e ponto final, né? Tá certo. Agora o Grêmio me decepcionou, viu? Lá o Vanderlei Luxemburgo. Esperávamos tanto, estive lá na abertura do estádio, lá do Olímpico, Monumental, e eu não sei se fui, eu acho que eu fui o pé frio, né? Que o Grêmio acabou perdendo pro Atipato, lá, não sei, por 2 tempos. Alguma coisa lá, eu acho que foi a única vitória do time, desse time. Agora, a gente esqueceu de mencionar aqui, porque o povo está falando de Grêmio, agora eu estive vendo o jogo Vitória da Bahia e a equipe do Internacional de Porto Alegre, que tem, a digital do técnico Dunga. E essa equipe do Internacional, se mantiver essa pegada, vai dar muito trabalho no Campeonato Brasileiro. Confere aí, Capita, ou não? Não, eu concordo com você. Tem a pegada, tem a cara do Dunga, né? Muita força, né? Mas tem também um garoto que vai fazer a diferença, que é o Fred. Esse garoto teve na Sub-20, foi banco na Sub-20, titular no Internacional. São coisas que acontecem no nosso futebol. Acho até que o Vitória fez 2-0, poderia ter toda a tranquilidade para vencer o jogo, mas aí veio o segundo tempo e o Internacional mostrou porque que já tem vários e vários títulos, né, brasileiros, e mostrou sua força, mostrou que realmente tem uma pegada forte, que é um time também que entre os 4 que eu coloquei, quem sabe, o Internacional tem muitos títulos, tem muita tradição, né? Tá certo. Agora é o seguinte, eu quero lembrar você, nós temos encontro marcado toda quarta-feira aqui na Rede Brasil de Televisão com o Na Rede Brasil. Vou para cá agora para falar para você que esse recado é bom. Semana que vem você não pode perder. A gente está preparando um programa maravilhoso para você, falando das nossas coisas do Distrito Federal. E para a gente fechar o nosso programa, é importante saber dos nossos convidados a Copa das Confederações, que chega ao Brasil, próximo dia 15 de junho, aqui em Brasília, Estádio Nacional de Brasília, recebendo Brasil e Japão com esta seleção do técnico Luiz Felipe Scolari. E aí, Remo, é do teu métier. E esse Filipão leva o Brasil ao título?
Olha, nós temos que acreditar sempre. Eu acredito sempre, eu acho que a seleção é uma seleção forte, apesar de ser jovem, mas está mesclada, tá bem. Eu acho que só tem que nós temos darmos confiança a quem realmente está, que é o Filipão, né? E acreditar nesses jogadores que estão lá. Eu acho que o Brasil tem todas as condições. Vai servir um espelho agora a Copa das Confederações para a Copa do Mundo. Tá certo. Oh, que pena. Acabou, não temos mais tempo na Rede Brasil. Encontro marcado próxima quarta-feira, tá? 21h30, aqui na Rede Brasil de Televisão. Meu querido Sérgio Porto, obrigado pela presença. E, querido Remo, a gente se encontra na próxima quarta. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigado pelo convite. Tá certo. Assim a gente termina a edição de hoje do nosso Na Rede Brasil. Show de bola, né? Quarta-feira estaremos de volta. Tchau, tchau.